Disciplina de Cidadania, Coronavírus, Covid-19, professora Brena, turma, 5º ano. A OMS declarou nesta quarta-feira, 11 de março, que o novo coronavírus, também conhecido como Covid-19, agora é considerado como pandemia. A doença por infecção tem apresentado uma taxa de mortalidade estimada em 3,5%. Mas o que isso significa? Que medidas podem ser tomadas? Por isso, a informação correta a fontes oficiais continuam sendo a melhor forma de se prevenir. O que é uma pandemia? Uma doença é tida como pandemia quando afeta um grande número de pessoas em âmbito mundial. De acordo com a OMS, nas últimas semanas, o número de casos de Covid-19, doença provocada pelo vírus, fora da China aumentou 13 vezes, a quantidade de países afetados triplicou. Temos mais de 118 mil infecções em 114 nações, sendo que 4.291 pessoas morreram, explicou Tedros, diretor-geral da organização. O alerta para o uso dessas nomenclaturas significa adotar atitudes para evitar a contínua disseminação do vírus. Prepare-se, detectem, protejam, trate, reduza o ciclo de transmissão, inove e aprenda, resumiu Genebres. Quais são os sintomas do coronavírus? Bom, os sintomas do novo coronavírus são similares ao da gripe, mas não se confundam, pois apresentam algumas diferenças. Os sintomas mais comuns são tosse seca ou com secreção, febre acima de 30 graus, mas os infectados também podem apresentar dificuldades respiratórias agudas e insuficiência renal, dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta e diarreia. Ao apresentar estes sintomas, procure com urgência uma unidade de saúde mais próxima de você ou então acesse o aplicativo Coronavírus Sul para os iOS e Androids ou entre em contato com o Disque Saúde 136. Coronavírus no Brasil. Até a terça-feira, 10 de março, foram registrados no Brasil 34 casos da doença em 8 estados. São Paulo, 19 casos, Rio de Janeiro, 8 casos, Bahia, 2 casos, Espírito Santo, 1 caso, Minas Gerais, 1 caso, Alagoas, 1 caso, Distrito Federal, 1 caso e Rio Grande do Sul, 1 caso. Outros 893 casos estão sob suspeita e 780 foram descartados. O Amapá ainda não registrou nenhum caso ou suspeita da doença, mas as orientações ainda seguem da mesma, como lavar as mãos com frequência, evitar tocar os olhos, nariz e boca, não compartilhar itens pessoais e sempre cobrir o rosto quando tossir ou espirrar. Os seres humanos podem ser infectados por um novo coronavírus de origem animal. Uma série de investigações detalhadas descobriram que a SARS-CoV foi transmitido de civetas para humanos na China em 2002 e o MERS-CoV de camelos e dromedários para humanos na Arábia Saudita em 2012. Vários coronavírus conhecidos estão circulando em animais que ainda não infectaram humanos. A medida de vigilância melhora no mundo e é provável que mais coronavírus sejam identificados. Qual é a orientação da OPAS e da OMS no que diz respeito ao uso de máscaras? As máscaras devem ser usadas como parte de uma estratégia abrangente de medida para suprir a transmissão do coronavírus e salvar vidas. O uso somente delas, sem outras ações, é insuficiente para fornecer um nível adequado de proteção contra o Covid-19. Também é importante manter uma distância física mínima de pelo menos 1 metro de outras pessoas, limpar frequentemente as mãos e evitar tocar o rosto e na máscara. As máscaras cirúrgicas ou médicas podem proteger as pessoas que usam de seres infectados e impedir que aquelas que apresentam sintomas espalhem o vírus. A OMS recomenda que os seguintes grupos usem máscaras médicas: trabalhadores de saúde, qualquer pessoa com sintoma sugestivo de Covid-19, incluindo pessoas com sintomas leves, pessoas que cuidam
de casos suspeitos ou confirmados do Covid-19 fora das unidades de saúde. Máscaras cirúrgicas também são recomendadas para os seguintes grupos de risco, quando estão em áreas de transmissão generalizadas e não podem garantir uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas. Pessoas com 60 anos ou mais, pessoas de qualquer idade, de comorbidade de base, como doenças cardiovasculares ou diabetes, doenças pulmonares crônicas, câncer, também cerebrovascular e imunossupressão. Já as máscaras de tecido não cirúrgicas estão sendo usadas por muitas pessoas em áreas públicas, mas as evidências sobre suas eficácias são limitadas e a OMS não recomenda seu amplo uso entre o público para o controle da Covid-19. No entanto, para as áreas de transmissão generalizada com capacidade limitada para implementar medidas de controle, e especialmente em locais onde o distanciamento físico de pelo menos 1 metro não é possível, como transporte público, lojas e outros ambientes confirmados ou lotados, a OMS aconselha os governos a incentivar a população geral a usar máscara não cirúrgica de tecido. A combinação ideal de materiais para a máscara de tecido não cirúrgica deve incluir 3 camadas. Primeiro, uma camada mais externa feita de material hidrofílico, como o algodão ou mistura do algodão. Uma camada mais externa feita de material hidrofóbico, como o polipropileno e o poliéster, ou mistura desses dois materiais, para eliminar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário. Uma camada intermediária de hidrofóbicas, feita de um material sintético não tecido, como o polipropileno, ou uma camada de algodão para melhorar a filtração ou reter cutículas. Quanto tempo leva após a exposição à Covid-19 para desenvolver sintomas? O tempo entre a exposição à Covid-19 e o momento em que os sintomas começam é um período de incubação, geralmente de 5 a 6 dias, mas pode variar de 1 a 14 dias. Quanto tempo o vírus sobrevive na superfície? O mais importante a se saber sobre a presença do coronavírus na superfície é que eles podem ser facilmente limpas com desinfetantes domésticos comuns que matam o vírus. Estudos demonstram que o vírus da Covid-19 pode sobreviver por até 72 horas em plásticos e aços inoxidáveis, menos de 4 horas em cobre e menos de 24 horas em papelão. Como sempre, limpe suas mãos com um higienizador à base de álcool ou lave-as com água e sabão. Evite tocar nos olhos, na boca ou no nariz. É seguro receber um pacote de qualquer área em que o Covid-19 tenha sido notificado? Sim. A probabilidade de uma pessoa infectada contaminar mercadorias comerciais e baixa o risco de pegar o vírus que causa Covid-19 em um pacote que foi movido, transportado e exposto em diferentes condições de temperatura também é baixo. Posso contrair Covid-19 por meio de alimentos? Atualmente, não há evidências específicas em que as pessoas possam pegar Covid-19 de alimentos ou embalagem de alimentos. A Covid-19 é uma doença respiratória e via de transmissão pelo contato de pessoas a pessoa e pelo contato direto com gotículas respiratórias expelidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Os coronavírus não podem ser multiplicados nos alimentos, pois precisam de um hospedeiro animal ou humano para se multiplicar e sobreviver. Esse vírus não é mais resistente ao calor do que os vírus e bactérias comuns que podem ser encontrados nos alimentos. Para a prática de higienização adequada, os alimentos devem ser bem cozidos e uma temperatura mínima de 70 graus. O que posso fazer para evitar a propagação do Covid-19 no local de trabalho? O risco de exposição ocupacional ao Covid-19 depende da probabilidade de contato próximo inferior a 1 metro, ou frequentemente com pessoas que possam estar infectadas com o Covid-19 pelo contato de superfícies e objetos contaminados. As decisões referentes ao fechamento ou reabertura de locais de trabalho e a suspensão ou redução de atividades devem ser tomadas à luz da avaliação de risco, da capacidade de implementar medidas preventivas e das recomendações das autoridades nacionais para ajuste das medidas sociais e de saúde pública no contexto da Covid-19. A medida para impedir a transmissão da Covid-19 que se
aplica a todos os locais de trabalho e a todas as pessoas. No local de trabalho, inclui lavagem das mãos com água e sabão ou desinfetante, para as mãos à base do álcool, higiene respiratória, como cobrir a tosse, distanciamento físico de pelo menos 1 metro ou mais, de acordo com as recomendações nacionais, o uso de máscara onde o distanciamento físico não é possível, limpeza e desinfecção regular do ambiente e limitações de viagem desnecessária, políticas e mensagens claras de treinamento e educação para funcionários e gerentes de modo de aumentar a conscientização sobre a Covid-19 são essenciais. O manejo de pessoas com a Covid-19 ou seus contatos também é essencial. Por exemplo, os trabalhadores que não estiverem se sentindo bem ou que apresentam sintomas condizentes com a Covid-19 devem ser instados a ficar em casa, a se auto-isolar e a entrar em contato com um médico ou com a linha local de informações sobre a Covid-19 para obter orientações sobre os exames e encaminhamentos. Fica aqui a nossa aula de hoje sobre a coronavírus e Covid-19. Até a próxima.